Sindicast, iremos apresentar o tema sobre organização político-sindical e a sua relação com o serviço social, para a disciplina de Fundamentos 4. Eu me chamo Rosemary e vamos começar? Boa noite, turma. Eu me chamo Joane. Então, Rose, para iniciar esse debate, o elemento fundamental para entender o sindicalismo é pensar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é um produto histórico das contradições geradas pelo capitalismo, da exploração da força de trabalho do trabalhador, da exploração de classe, da violência física e moral imprimida pela burguesia que visam lucros e acumulação de riqueza. Joane, essa história da organização político-sindical brasileira é marcada pela tensão entre a busca também pela autonomia e a forte intervenção do Estado. É importante a gente levar em consideração como se deu a formação social brasileira a partir do trabalho assalariado em determinado momento da história. E essa organização, Rose, inicia até 1930 e teve uma forte influência do narcossindicalismo, trazido por um imigrante que buscava a transformação radical da sociedade, reconhecendo a plena autoridade da Assembleia e recusando a centralização. É verdade. E esse cenário mudou drasticamente na Era Vargas, que durou entre 1930 e 1945, quando o Estado implementou o corporativismo e a subordinação sindical, controlando assim as atividades do sindicato por meio da legislação e dos impostos sindicais. Essa estrutura se manteve no pós-guerra também, apesar das tentativas de autonomia criadas como o Movimento Unificador dos Trabalhadores, o MUP, em 1945, sabia? E o novo sindicalismo, Rose, surge dos anos 70 e articulando com a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, que representou uma ruptura ideológica com esse passado, defendendo a autonomia e a organização da base. Contudo, Rose, essa ruptura é banalizada. Houve uma institucionalização, do movimento. E passou por um processo de acomodação, revendo barreiras, reproduzindo práticas tradicionais de flexibilização. Realmente, essa trajetória sindical é um reflexo prático da luta de classes travada na sociedade civil brasileira, especialmente nos anos de 1980, como apresentado por Virginia Fontes, um período de disputa intensa de ideias entre atores e intelectuais que observamos durante a disciplina. E esse debate ele foi iniciado na sala de aula, Enfim, para dar continuidade, hoje o sindicalismo enfrenta a ofensiva do ultraliberalismo, do fascismo sociopolítico, que exige a precarização e a desregulamentação do trabalho e tem desafio de ir além do corporativismo para construir uma aliança ampla e combate à desigualdade. Beleza, Joane. Então a gente já discutiu um pouquinho, sobre a formação do movimento sindical brasileiro, as suas rupturas, continuidades, disputas internas, como se deu todo esse processo. Agora vamos avançar para entender como esse movimento repercutiu dentro do próprio serviço social. E o texto que a gente vai usar de base para essa discussão vai ser o Democracia e Serviço Social, de Rose Serra, de 2007. Sua xará, inclusive. Citando a Rose Serra, o período da redemocratização não pode ser visto apenas como uma mudança institucional. Ele foi constituído a partir da ação e da resistência de diversos sujeitos coletivos, como, os operários das grandes greves, os movimentos populares urbanos, setores progressistas da igreja, o movimento estudantil e os assistentes sociais. E os assistentes sociais, como se relacionam com tudo isso, A partir do seu trabalho profissional cotidiano, ocorreu essa aproximação junto dos movimentos sociais, o que produziu uma ruptura no modo como o próprio serviço social se compreendia na sociedade, Passou-se a entender-se como um trabalhador em um processo coletivo. E a Serra afirma também, Rose, que esse período marcou o reconhecimento da condição assalariada do assistente social. Deixou de fazer sentido a ideia de que se tratava de um profissional liberal, neutro e autônomo. É verdade, Joane. Minha xará, como você disse anteriormente, ela torna evidente pra gente que o assistente social passou a ter uma consciência de classe, se entender nesse processo de trabalho dentro das determinações do capital nessa sociedade capitalista. E assim a categoria começou a se reorganizar politicamente, inserindo-se no movimento sindical, que é o que nos interessa, compondo um campo de resistência contra a ditadura, as políticas de ajuste econômico que vigoravam na época. Rose, tiveram marcos fundamentais para a profissão. Sim, o Congresso da Virada sendo um deles. Sim, o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais,
que em 1979, conhecido como Congresso da Virada, né, assumindo publicamente o compromisso com a democratização, com as lutas populares e com a crítica ao conservadorismo que havia marcado décadas anteriores. Também, né, paralelamente, teve uma consolidação dessas instâncias organizativas, como o CNEAS, que é o Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social, e posteriormente o ANAS, que foi a Associação Nacional de Assistência Social também, uma entidade sindical autônoma dos assistentes sociais. E a partir disso, né, essas estruturas permitiram que a categoria participasse de forma mais ativa das discussões sobre os direitos sociais, salário, carreira, condições de trabalho e ao mesmo tempo em que se aproximava dos movimentos mais amplos, como a CUT, que já foi citado, e outros movimentos populares urbanos. A autora também destaca que essa aproximação entre o serviço social e os movimentos de trabalhadores aprofundou na categoria o debate sobre trabalho, né? O valor, a exploração e a emancipação urbana, categorias fundamentais para compreender a questão social no capitalismo. Todo esse período, né, essa aproximação com o marxismo e tudo mais, forjou os quadros profissionais que estruturaram o espaço institucional da profissão, ocupando postos em sindicatos, conselhos de políticas públicas, movimentos sociais e até no parlamento. O exemplo que aqui a gente vai trazer é a Luísa Erudina, que demonstrou, né, a prática profissional que não se limita ao atendimento institucional, como já foi dito, mas pode se desdobrar em atuação política direta, reforçando o papel do serviço social na construção da democracia. Isso, Rose. E compreende-se que a influência do movimento social de trabalhadores no serviço social não foi apenas externa. Ela transformou profundamente o interior da profissão, referindo-se suas bases teóricas, suas referências ético-políticas e sua direção histórica. Ao mesmo tempo em que o movimento sindical contribuiu para ampliar a consciência crítica da categoria, o serviço social também fortaleceu os espaços democráticos e populares. E podemos evidenciar tais impactos a partir do depoimento da nossa convidada, professora Daniele Brandt, assistente social formada pela UERJ. Poder um pouquinho conhecer a experiência, os impactos na sua trajetória profissional e contribuir para o debate que se seguirá depois. Olá, meu nome é Daniele Brandt, eu sou assistente social formada pela Faculdade de Serviço Social da UERJ, onde eu já atuo como professora adjunta. O movimento sindical foi um tema bastante presente durante a minha formação. Vou citar aqui algumas experiências, tanto de pesquisa quanto de militância. A primeira delas foi a minha inserção como bolsista de iniciação científica em um projeto coordenado pela professora Lúcia Maria de Barros Freire. Esse projeto tinha como uma das suas linhas de investigação a atuação do movimento sindical a partir dos anos 90 nas lutas pela saúde do trabalhador, isso num contexto de reestruturação produtiva, globalização e neoliberalismo. Em seguida, tem a minha inserção como bolsista de extensão e estagiária num projeto coordenado pela professora Marina Souza Bravo, que tinha como uma de suas frentes de atuação assessoria a movimentos sociais, dentre as quais o movimento sindical nas lutas pela saúde pública, gratuita e de qualidade, pelo SUS. Uma terceira experiência foi a pesquisa que deu origem ao meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Elaine Rossetti Bering, que tinha como objeto a greve estudantil de 1982, uma greve deflagrada pelo serviço social, pelos estudantes de serviço social, em razão da demissão de professoras que tinham vinculação à perspectiva de intenção de ruptura com o conservadorismo, ou seja, já incorporavam a teoria social marxista nos seus estudos e no seu ensino. Essas experiências foram decisivas para o meu ingresso em movimento social, né? Até o sexto período eu não tinha qualquer participação em nenhum movimento social e a partir desse momento eu ingresso no movimento estudantil. Primeiramente, no Centro Acadêmico de Serviço Social da UERJ, o CAIS UERJ, também passo a acompanhar, né, a atuação do Diretório Central dos Estudantes da UERJ, o DCE UERJ. Também ingresso na Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a ENESO, sem deixar de acompanhar a atuação do movimento estudantil geral através da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Assim, conhecer a história do movimento sindical, a sua importância para as lutas, né, pela garantia e conquistas de novos direitos foi algo essencial, né, tanto para a minha formação profissional, como também acadêmica e, sobretudo, política. Certamente que isso vai influenciar a minha atuação profissional. Vou citar aqui algumas experiências, né, que se materializam durante a minha atuação profissional. A primeira delas é com o meu ingresso, né, como servidora na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, desenvolvemos um projeto de trabalho que buscava, né, o estímulo à participação e mobilização dos usuários, o que batia de frente com o projeto institucional da Prefeitura. Por essa razão, muitos colegas foram perseguidos e ameaçados e alguns, sim, né, foram punidos com advertências. E frente a isso, buscamos articulação com o Sindprev.
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no estado do Rio de Janeiro. Nós construímos um coletivo de assistentes sociais no Sindesprev. A partir disso, realizamos um seminário municipal, né, sobre assédio moral. E esse foi um processo decisivo para que nós pudéssemos iniciar um processo de negociação com o secretário de Assistência Social. Nós não éramos lotados na educação na época, nós éramos lotados na assistência. E a partir daí começamos um processo de negociação com o secretário para a construção de um projeto de trabalho coletivo mais sintonizado ao projeto ético-político profissional da categoria. Destacar que nós não procuramos o Sindicato dos Assistentes Sociais na época, porque havia uma forte vinculação entre o SASERJ e o governo municipal do Rio de Janeiro. Posteriormente, com o meu ingresso no Instituto Nacional de Câncer, o INCA, eu me filio à Associação de Trabalhadores e Servidores, né, do INCA, a AFINCA, que tinha um papel importante, né, inclusive assento na mesa de negociações com o Ministério da Saúde. Nosso projeto de trabalho também buscava estimular a participação e a mobilização de usuários. Por último, mas não menos importante, né, a partir do meu ingresso na UERJ, eu me filio à Associação Nacional de Docentes da UERJ, a ASDUERJ, que é uma entidade vinculada à Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, Sindicato Nacional, ANDES, que é uma entidade também importante, né, para a luta pela garantia e conquista de direitos, né, dos trabalhadores, né, e dos docentes do ensino superior. Para fechar, né, queria destacar que essas experiências sindicais, né, durante a minha atuação profissional, elas se dão, como vocês podem observar, em sindicatos por ramo, né, sindicatos que agregam diferentes categorias profissionais, em sintonia com a deliberação, né, da categoria profissional, né, pela opção por nossa filiação, por nossa atuação, né, para que priorizássemos a atuação em sindicatos mais amplos, né, reunindo outras categorias profissionais, entendendo como um processo mais efetivo, né, na luta por direitos, né, por garantias no trabalho, né, entendendo que as lutas, os sindicatos, né, os instrumentos de organização por categoria, acabam se limitando a pautas corporativas, né, dessa categoria profissional. Então, isso vai em sintonia com a discussão do próprio serviço social, que ainda é uma deliberação vigente até o presente momento. Então, a partir de toda essa experiência que a professora Daniela apresentou, a gente tem elementos para compreender um pouquinho a prática de como é a atuação do serviço social nos movimentos sindicais, né? E assim a gente pode finalizar o Sindicast com todos esses elementos para o debate. Agradeço sua presença, professora, e contribuição para esse debate tão importante. Finalizamos por aqui. A bibliografia utilizada para produzir esse material, o texto A Sociedade Civil no Brasil Contemporâneo, Lutas Sociais e Luta Teórica na década de 1980, da Virginia Fonte, 2006. A gente também usou Santana, Marco Aurélio, Entre a Ruptura e a Continuidade, Visões da História do Movimento Sindical Brasileiro, de 1999. Utilizamos também Rose Serra, com o texto Democracia e Serviço Social, de 2007. E por fim, a partir de uma gestão democrática no trabalho coletivo, a gente distribuiu o trabalho da seguinte forma: roteiro e levantamento de referência entre Rosana, Janaína e Kai, apresentação e gravação Rosemary e Joane e edição Luiz Gabriel. Muito obrigada, gente. Boa noite.